Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com a parceria do MIS São Paulo, de modo que a gente possa gravar o nosso programa aqui no auditório do MIS, e também conta com o apoio da Fundação SM, uma fundação que incentiva a leitura, a literatura, principalmente para os jovens, e que até no momento está com um concurso, Barco a Vapor, e eu convido todo mundo a visitar o site da SM e se informar a respeito desse importante concurso que anualmente revela um novo talento, um novo escritor. E hoje nós temos justamente um talento escritor sendo revelado aqui no Brasil, autor do Fiel, né? Gessé Andarilho, meu colega lá do Rio de Janeiro, que se dispôs a vir aqui a São Paulo, ao Museu da Imagem e do Som, para participar do Nova Estela e contar para nós, né, como é que ele, uma pessoa, de certa forma, inesperadamente, está com um livro lançado pela editora Objetiva, uma editora cobiçada aí de milhares de brasileiros, escritores e escritoras. Gessé, muito bem-vindo. Obrigado. É uma alegria te receber lá do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Nós já tivemos juntos em outros debates lá no Rio de Janeiro mesmo, onde eu atuo na área de incentivo à leitura, e foi dessa forma, né, numa FLUP, Festa Literária das Periferias do Rio de Janeiro, que eu te conheci. E eu queria que você contasse um pouco aqui para o público do Nova Estela, né? Afinal a gente reflete a ciência, a tecnologia e a educação, né? Como é que você se tornou um escritor? Primeiramente, quero agradecer o convite, participar e dizer que eu vim participar do programa porque eu achei que era uma Miss Nova Estela. Falei, vou chegar lá, vai ter uma Miss me entrevistando. Empolgado, decepção, mas decepção, né? Brincadeira. Então, na verdade, a literatura entrou na minha vida assim pela janela. Eu não gostava de ler, de escrever, nunca fui um bom aluno. A 7ª série eu repeti 5 vezes. Hoje em dia eu sou pós-graduado em 7ª série, né? Quiser saber de 7ª série, é só perguntar aí que... Você é craque. Sistema feudal, capitanias hereditárias, expressão numérica, é comigo mesmo. Até que um dia uma amiga minha insistiu para que eu lesse um livro chamado No Coração do Comando, do Júlio Ludemir. Aí estava tendo uma festa lá em casa, eu ignorei a festa, comecei a ler o livro, assim, depois do banho de toalha mesmo, abri o livro. Parece que eu entrei dentro do livro do cara, eu fui lendo, a festa começou eu lendo, a festa terminou, eu estava lendo o livro. Quando acabou, eu falei, cara, parece um filme. Aí quando eu fui devolver para essa amiga, ela falou assim, pô, tem vários livros que é assim, que parece um filme. Aí me indicou outros, do mesmo gênero, que fala literatura marginal, né, que as pessoas chamam. Aí eu comprei o Cabeça de Porco, do M.V. Bill e Sassou Taide. Aí comprei o Falcão, Menino do Tráfico, comprei Capão Pecado, do Ferrez, aqui de São Paulo. Um dos primeiros, né? É. Eu tinha livraria na época, quando o Ferrez lançou, inclusive era uma editora pequenininha, não era para que ele está agora, não. Era uma editora mais desconhecida, que já fechou, editora pequena, e eu me lembro que a gente pôs para vender lá na Belas Artes e muita gente se interessou, né? Na verdade, eu achei o teu livro na livraria Galileu, lá no Flamengo, porque eu não me preocupei em usar da possibilidade de ligar, né, como alguém que colabora com a prefeitura, ligar para a editora. Eu falei, não, quero ver se eu acho teu livro naturalmente, né? Entrar na livraria, tem o livro aí, Fiel, né? O cara, tem uma pilha, né? Tava lá, a pilha, ainda deu um descontinho, né, Galileu? Então, mas daí como é que, entre esse interesse teu, né, pela leitura, motivado, muito bacana, né, por uma amiga que fez o papel que a gente chama de multiplicador da leitura, de motivar a pessoa que nunca teve contato, né, se aproximar do livro. Como é que você chega a escrever o livro? Como é que, vamos dizer, essa técnica, porque aqui no livro tem técnica, né? Como é que você chegou nisso? Quer dizer... Então, aí eu fui nessa de lendo livros e até que um dia a gente veio para São Paulo para um evento da revista Trip. Aí eu ganhei um livro lá chamado Zona de Guerra, de um cara também daqui, Marcos Lopes, conhecido como Nenê, lá no Capão Redondo. Aí eu li o livro do cara, voltando para casa, aí eu falei, cara, essas histórias aqui dão um livro, eu tenho histórias como essa aqui para contar. Aí meu amigo virou para mim e falou assim, tem história igual a do cara? Vai lá e conta então, pô, vai lá e escreve teu livro. Para de me perturbar que eu quero ficar chutando meu pagode. Ele tava vindo pagode no fone. Aí eu falei, então tá, fiquei com aquilo na cabeça. Aí quando voltei para os trabalhos no Rio, eu estava dentro do trem, né? Que geralmente eu perdia 2 horas para ir, mais 2 para voltar de casa até o trabalho, enfim, aquele caos que é o transporte público lá no Rio.
E eu tive a ideia de escrever São Paulo um livro. não tem isso, não. Não, São Paulo é show de bola. Nem calor tem em São Paulo. Nada, aqui é tudo ar-condicionado, né? Na rua, Aí eu no metrô. tive a ideia de escrever, mas eu tava querendo escrever um livro sobre a minha vida, mas eu pensei, quem é que vai querer ler sobre a minha vida? Quem sou eu? Aí eu inventei um personagem e comecei a contar um pouco do que eu vivi quando eu era mais novo. Falei, pô, mas minha história não vai Esse é o Felipe bancar. aqui do... Até um determinado momento, sim. Aí eu comecei a roubar a história de outras pessoas e incorporar no Felipe, que ganhou vida própria. Deixou de ser eu, deixou de ser meus amigos, virou um personagem criado com base nas histórias que eu vi, vivi e vivenciei, entendeu? Aí nasceu o Fiel, dentro do trem ali. E se alguém estivesse falando alguma coisa ali do meu lado e a história da pessoa, a conversa da pessoa chamasse mais atenção do que eu estivesse escrevendo, parava de escrever, escutava e incorporava a história da pessoa no meu texto. Não, aliás, no Fiel, né, desde o início até o final, uma das coisas mais importantes na vida do Felipe é as viagens de ônibus que ele faz. Só para o pessoal entender, assim, o Felipe, na medida que ele se envolve aí com a barra pesada e tudo mais, ele não pode voltar nem para a casa da mãe, nem a casa do pai. Eles estão separados, né? Então ele mente para os dois, isso é uma grande estratégia. Eu, quando era pequeno, eu tinha um primo que morava no Bom Retiro, aqui em São Paulo, eu morava aqui perto do MIS, e a gente todo fim de semana um ia dormir na casa do outro. Daí a gente podia, você entendeu, ficar até mais tarde, porque estava um dormindo na casa do outro. E você, na história, fala para o pai que vai dormir na casa da mãe, na mãe que vai dormir na casa do pai, e você fica, né, o personagem fica pelo transporte público, dormindo e conhecendo gente, né? Então, na verdade, isso é uma coisa da tua vida, de viver nesse transporte, que faz parte forte do enredo do teu livro, né? É, porque os ônibus não param lá no Rio, então tem ônibus circulando a noite toda. E ele fala pro pai, tô na casa da mãe, mãe, tô na casa do pai. E ele não pode chegar de madrugada nem na casa de um, nem na casa do outro. Então quando ele sai dos bailes funk, ele sai do envolvimento dele que ele estava tendo com a favela, ele decide dormir dentro dos ônibus para poder chegar ou de manhã no pai ou de manhã na mãe, como se estivesse na casa do outro responsável. E nisso ele conheceu várias pessoas dentro do ônibus, viveu a história com as pessoas, conheceu o pichador, enfim, foi para Lapa. Não porque ele queria pichar, ele queria passar o tempo, ele queria fazer qualquer coisa para amanhecer, ele poder ir para casa ou do pai ou da mãe. E nisso o livro conta um pouco da cultura carioca, entendeu? Que rola nas madrugas. Porque eu fiz isso também, eu dormi em ônibus quando eu era mais novo. Por que você dormiu em ônibus? Porque mesma coisa, eu queria estar nas paradas e eu não podia chegar tarde em casa, aí fazia isso. Teu pai e tua mãe também eram separados? Eram separados, como o do Felipe. Também eram evangélicos, como o do Felipe, entendeu? Por isso que até determinada parte do livro são coisas que eu vivi, entendeu? Por isso que eu escrevo com propriedade sobre os pais querendo que os filhos sejam criados na igreja que frequente, obriga, tem que ir, tem que ir. Então, aí depois quando a pessoa tem uma chance de conhecer o mundo, fala, opa, isso e você tem um feedback como as pessoas que você retrata aqui, se elas tiveram contato com o livro? Tem. Tem? Não gostaram? Não, gostaram. Inclusive tem uma parte... Gostaram? Quando o livro chegou para minha mão, a editora me deu uns exemplares para eu distribuir para jornalistas, enfim, parceiros. Só que eu caí para dentro e falei, vou vender isso aí que eu tô ruim de grana. Eu fui, botei numa Kombi, a Kombi lá da CUFA, Central Única das Favelas, que eu trabalho lá também. A CUFA o que é? Explica. A CUFA é uma ONG que ela foi fundada há mais de 20 anos atrás pelo Celso Ataíde e o MV Bill. E ela atua em todos os estados no Brasil, ela está em vários países, mais de 30 países. E ela atua dentro das favelas, ela dá visibilidade para as pessoas na favela, ela potencializa. Se procura eles trabalha lá com eles vão, de uma certa forma, te ajudando. Como me ajudaram, porque quando eu comecei a escrever, eu trabalhava num prédio como assistente administrativo do empreendimento. Aí eu comecei a escrever, comecei a frequentar rodas, eu participei da FLUP, que é a Festa Literária das Periferias, fiz um curso no Observatório de Favela. A FLUP, você fez o curso da FLUP? Então, não chega a ser um curso, são encontros que eles dão um tema, você escreve o texto e vem pessoas já, como se diz, já craque já no assunto e fala, ó, aqui você deveria ter puxado para cá, ou para dar um conselho em cima do teu texto, do tema que eles fizeram, enfim, que eles deram lá o tema você fazer. E nisso vinham autores já conhecidos. O próprio Ferrez, eu conheci lá, o Sérgio Vaz,
o Caco Barcelos, que foi o terceiro livro que eu li, que é o Abusado. Eu fui conhecendo os caras, eu falei, pô, o Caco Barcelos era taxista, o Ferrez trabalhava um emprego normal que a gente da periferia geralmente trabalha, que é o vigilante, ou a gente trabalha na limpeza, ou segurança, porque as profissões que aparecem pra gente ali é só essas, tipo, só as básicas. Foi preciso ir pra pista, botar a cara, fazer o curso no Observatório de Favela e descobrir que tem profissões boas, tipo audiovisual, tem, enfim, outras profissões, produção. A gente já faz produção desde cedo, organiza festa, paga entrada, bebida liberada. Isso já é produção, só que a gente não sabe que isso é uma profissão que paga bem no mercado, entendeu? Quando eu fui trabalhar no audiovisual, eu comecei a ganhar uma diária, quase que um salário mínimo do trabalhador normal. Eu falei, opa, essa área é boa, eu vou entrar. Isso começou a me dar tempo para poder continuar escrevendo, conhecendo pessoas. Com a câmera na mão, você chega com qualquer pessoa. Tá com a câmera na mão, fotografando, filmando o evento. Quando você já tá do lado do cara. Aí tu, opa, irmão, escreva. Eu fui nessa, fui me envolvendo, eu conheci essa galera toda, participei da FLUP, eu fui chamado para trabalhar na CUFA. Né? Eu fui produtor de reportagem no programa Aglomerado, que passa na TV Brasil. E depois de 4 meses, só Sotaíde me colocou como diretor de reportagem do programa. Fazia as entrevistas, dirigia toda, enfim, as viagens. Você as pode sentar aqui no meu lugar. Né? Não, aí também não. E, enfim, isso foi... meu nome foi ficando conhecido no cenário cultural. O Gerson Andarilho, não sei o que, da CUFA, do CRIA, que é o Centro Revolucionário de Inovação em Arte. Que você está envolvido. Isso, a gente criou já tem um tempo. Estamos batalhando. Além da CUFA, eu trabalho no CRIA também. A gente está criando agora o Sarau Marginal, junto com a Biblioteca Marginal. Só que o Now é de agora, em inglês, Marginal. Dia 27 agora vai ter um. E essa biblioteca, ela linka com a tecnologia, porque o nosso parceiro lá no CRIA, o Dando, ele bombou pela área da tecnologia, então a gente linkou. O que ele faz com a tecnologia? Então, na verdade, ele entrou pela tecnologia por causa da música. Ele foi chamado para um grupo, como ele era mais novo, para digitar as letras da música, imprimir e distribuir uma cópia para cada um. Só que na época não tinha internet, era computador velho. Aí quando enguiçava, ele aprendeu a consertar, e chegou a internet, ele aprendeu a baixar as músicas em vez de digitar. Ele foi se envolvendo e depois ele estourou. Regina Casé falou em Antares para procurar o nosso serviço através dele. Aí ele participou de vários fóruns, ele participou da formulação da internet, Marco Civil da internet. O nome dele é Dando de Antares, ele é bastante conhecido. Aí a gente abriu o CRIA junto para mostrar o que já acontecia, não só em Antares, como em outras favelas. Uma espécie de CUFA mirim, entendeu? Tipo, pequeno escalão. Aí a gente foi conhecendo pessoas. A gente ganhou o prêmio na revista Trip, o Dando ganhou, ele foi o Trip Transformador. A gente é parceiro agora da Trip, parceiro da Gol, parceiro de grandes empresas, sem ganhar nada, sem pedir nada, mas a gente é convidado para os eventos. A gente tem voz, a gente dá palestra em grandes eventos para empresários e tudo. E nisso a gente, favelado, falando do nosso jeito, falando para esses caras. Enfim, e a literatura me aproximou muito desse mundo, entendeu? Porque quando eu comecei a escrever, na verdade, eu tinha um lava-jato na favela, eu e o Dando. Já tinha um lava-jato? A gente lavava carro. Só que tinha pouco carro na favela, então a gente lavava tapete, lavava sofá, lavava tênis, lavava cachorro, tudo menos carro, né? A gente lavava, mas lavava um carrinho outro. A gente lavava, do posto de saúde, dos médicos, a gente lavava. Nisso, conheci várias histórias, passei por muitas coisas, então eu encontrei uma forma de passar tudo aquilo que eu vivi, que minha família falava, tem que procurar um emprego de verdade, tem que isso, tem que aquilo, de passar para o meu trabalho atual, que é escrever. Então, quando a pessoa fala, preciso de uma história sobre isso, não sei o quê, aí me liga, eu vou e escrevo, porque eu tenho uma experiência, porque minha vida foi muito intensa, entendeu? Tanto que agora, eu terminei um trabalho agora de mandar histórias para a Globo para exibir na nova temporada da Malhação. Tipo, a vida deu uma virada por causa do livro, cara. Você não terminou, eu te interrompi, você se interrompeu, a gente se interrompeu. Eu dei uma viajada. Você estava dizendo assim, como é que foi quando o livro foi lançado, né? Você pegou a Kombi e tal, lá foi vender, tudo, mas a minha pergunta era assim, como as pessoas que são retratadas aqui, como que elas se viram, né? E em geral, por exemplo, a tua mãe, o que ela achou do livro? Aí eu cheguei com a Kombi... Só para adiantar para o público, né? Eu já vou deixar você à vontade. A história do Felipe, ela tem um lado assim muito realista, né? Porque o Felipe ele sai do nada, né? Não, nada não. Ele era um moleque bem sucedido, porque era bom aluno, bom no futebol, bom com as gatas,
Isso, Ele era bem... Não, médico, Asgata. Só não pegava o que ele queria. Ele não pegava o que ele queria, né? Mas, de repente, ele vai ascender e vai pegar tudo o que ele quiser, ele vai ficar o chefão, né? O fiel. Né? E depois ele cai. E cai muito pesado. Achei muito... É muito duro ler o que você escreveu, né? Enfim, como eu até brinco aqui, que nem um sociólogo, psicólogo conseguiu retratar alguém da Cracolândia. Não sei se no Rio de Janeiro fala Cracolândia também. Também. São Paulo a gente tem a Cracolândia. Eu já trabalhei ali na Secretaria da Cultura, fica exatamente Sala São Paulo, lá no... Eu tinha que andar 2 quarteirões do dia, era o meu sofrimento ali, porque o pessoal estava acordando. Né? E o cara, é como você mostra aqui, o cara não acorda. Né? Ele não está dormindo, mas não acordou. Né? E esse é o Felipe. O Felipe vai subir e vai descer. Não vou contar o final, né? Mas como é que as pessoas viram isso tudo? Né? Você chegar nisso e contar até esse lado... O primeiro livro que eu vendi foi para o presidente da Associação de Moradores, que é parceiro, a gente sempre fez eventos juntos. Aí, enquanto eu estava negociando com ele, o filho dele, de 17 anos, pegou o livro, começou a ler. E eu conversando com ele, pô, tem mó 71, tu agora tá escrevendo livro, como é que tu virou escritor e tal? Aí eu falei, irmão, escrevi. Aí ele foi, vamos ali comigo. Aí foi, me levou. Aí ele falou assim, a rapaziada do movimento tá tudo aí, vai lá vender teu livro para ele. Aí me deixou do lado, ele ficou de um lado da ponte e eu atravessei pro outro lado. Ele voltou. E já tinha um tempo que eu não ficava mais em Antares, né? Por causa de viagens e tal, de trabalho. Aí fui lá no movimento, lá nos caras, e falei, aí, não sei o quê, cadê o patrão? Aí veio o patrão. Falei, irmão. Aí ele, pô, cara, fiquei sabendo, escreveu o livro. Falei, pô, tá aqui. Aí ele, pô, quanto tu tá vendendo? Eu falei, R$30. Ele, pô, me dá um aí e tal, não sei o quê. Só que tem coisas que o Fiel fez que foi baseado no que eu vi ele fazendo na favela. Quando, por exemplo, o bandido fala que quer bater no cara da padaria, porque o cara da padaria pegou a namorada dele e tal, mexeu com a namorada dele, e ele tomou uma atitude até bacana. E outras histórias também que eu sei que ele fez aquilo, que eu vi, ou alguém falou, pô, fulano fez isso. E em cada parte da vida do Fiel, ele é baseado em alguém real ali, em alguma situação real, ou inventei bem próximo da realidade. Aí eu falei, pô, o cara vai ler isso aqui, ele vai saber que... Aí na dedicatória eu botei, qualquer coisa parecida não é mera coincidência. É isso mesmo. Cria pra cria, que ele também mora lá desde pequeno, a gente foi criado meio que junto, entendeu? Ele também foi criado na igreja evangélica, e ele tá lá, hoje ele é o chefão lá, e assim, essa foi a última vez que eu encontrei com ele. Mas o filho dele, depois, me adicionou na internet, falou que leu o livro também, gostou, disse que o pai dele tinha se amarrado no livro. E o filho do presidente... Isso eu fui para casa, vendi alguns livros lá na favela. Fui para casa, no outro dia de manhã eu abri o Facebook, tinha o filho do Marquinhos, o presidente estava me adicionando. Eu falei, quem é esse cara? Filho do Marquinhos. Aceitei e fui ver a linha do tempo. Aí tava lá ele com o Fiel na mão, aí escrito assim, nunca tinha lido livro nenhum. Li esse livro de uma vez só e me amarrei. Tipo, moleque de 17 anos, o primeiro leitor do livro pronto, comprou o livro, o pai dele comprou, ele leu, se amarrou e já está pedindo outros livros para ler. Foi daí que surgiu a ideia de criar a Biblioteca Marginal, que é empurrar livro de literatura marginal, que é o que está próximo da realidade deles, da nossa. Eles vão gostando de ler o marginal e depois eu vou empurrando o outro, um Jorge Amado, tipo Capitães de Areia, Machado de Assis, vou empurrando aos poucos e aí eles vão curtindo, como aconteceu comigo, entendeu? E qual foi o papel dessas oficinas? Então, na verdade... Por exemplo, assim, esse livro, você acha que ele tem fruto de você ter feito as oficinas? Então, na oficina, por exemplo, eu estava escrevendo o livro todo, eu não tinha nem noção de dividir em capítulos, ia ser só uma história... Corrida. Então, eu ouvindo ali, os caras falaram, não, porque no capítulo não sei o quê... Você falou, cap o quê? No capítulo, tem que terminar um capítulo puxando já pro outro, deixando um gostinho pro cara querer ler o outro, como é que começa... Entendeu? Aí eu fui pescando, aí eu chegava em casa depois da FLUP, e lia meu texto, opa, aqui dá para dividir o capítulo, opa, não sei o que não, vou escrever mais um pouquinho aqui para terminar essa história já puxando a próxima. E eu fui fazendo isso, e foi dando certo. Tanto que Você foi reescrevendo? Fui reescrevendo. Toda vez que eu voltava da FLUP, eu chegava em casa e reescrevia alguma coisa. A Ana Maria Machado falava uma coisa, opa, vou botar no meu texto, pum, botava. Ferrez falava, opa, vou colocar isso, opa, vou tirar aquilo, vou fazer. Então, na verdade, esse livro tem um pouquinho de cada um ali que... falou alguma coisa que entrou aqui, opa, ou que não dava para colocar, eu já joguei para os outros livros, que eu estou escrevendo outros 6 livros. Quantos? Outros 6. Beleza. Só que eu estou me dedicando agora para... Esse ano, 2015, sai um? Eu estou com o infantil já pronto, de repente esse infantil sai esse ano, mas eu
Eu tô planejando junto com a editora de fazer para o outro ano, deixar esse curtir mais e tal, ganhar os prêmios que ele vai ganhar ainda, na fé de Deus. Tá, na fé de Em Deus. 2006 vim com o efetivo variável. Efetivo variável. É o próximo. Que é o praça que se apaixona com a filha do É o chefão praça, do exército. Fala sobre o serviço Eu militar já entrevistei obrigatório, ele né? em outras oportunidades. Eu já sei um pouco da história do próximo livro, né? É, Mas, de fato, e são 6 histórias que você está são mexendo, 6 histórias, todas diferentes. todas diferentes. E o efetivo variável é o primeiro. Efetivo é o primeiro da fila. Ele não Você era... tem, você tem uma boa escolha de nomes, né? Esse fiel ficou forte e esse efetivo variável também tá bom. Fiel é o nome dado pro adolescente nas favelas que ajuda o patrão, o traficante. Ele ser chamado de fiel. Ah, meu fiel, faz isso, meu fiel, vem aqui. E o Felipe vira um fiel, só que ele é um fiel diferenciado. Ele vira um fiel, mas depois ele vira meio que dono da favela, porque ele aluga do dono da favela. Ele é um estudioso da Bíblia e da arte da guerra. Então ele acha que Deus que colocou ele ali no meio do tráfico, para cuidar do povo dele. Ele se sente um... Ele tentou uma vez Um explicar, Davi, ele tentou explicar para a mãe dele, né? É. Quase que ele voou pela janela. E o pai dele fazia isso também. O pai dele fazia as coisas, comprava cerveja escondido e sempre justificava os problemas dele com a Bíblia. Entendeu? Se alguém visse ele comprando cerveja, ele falava assim, ó, a palavra de Deus diz que não pode se embriagar. Bebê pode. Mulher, seja submissa ao marido, como a palavra de Deus diz. Vai lá e bota meu prato, quero comer agora. Então ele usava meio que as coisas da Bíblia para poder favorecê-lo de alguma maneira, entendeu? E o filho foi criado vendo isso. Então o filho se envolveu com o tráfico, achando que, tipo, é Deus que me botou aqui, porque eu mando no povo, eu cuido do povo. Ninguém mais bate morador, mata morador, usa droga na frente de morador, porque eu não deixei. Eu dividi. Então eu estou fazendo bem para a comunidade, porque Deus me colocou ali. Ele fala para a mãe, como é que eu vou ser o sal da terra e a luz do mundo se eu estiver longe dela para temperar, longe da escuridão para iluminar? Se eu estou lá, porque Deus me colocou lá. Agora vai tirar isso da cabeça do garoto. Então, mas daí, ele, de repente, dá tudo errado. Tá tudo errado. Essa de repente dá tudo errado também é uma experiência que você teve? Não, isso acontece, eu vejo muito isso. O próprio... Lá onde eu moro, lá em Antares, tem um abrigo lá da prefeitura, lá, que vem pessoas de tudo quanto é lugar. Outro dia agora, tinha um cara lá que foi do Legião Urbana, Negrete, lá tava lá, o usuário lá de crack, perdeu tudo. Perdeu tudo. Não só ele, como várias pessoas, às vezes o cara passa e alguém fala, não... Mas o fiel que você conheceu não perdeu tudo, que ainda estava lá comprando teu livro e tudo. Oi? O moleque que você se inspirou para pôr aqui. Não, esse ainda tá no... Esse ainda estava normal. Ainda tá ainda, e eu espero que... Deus permita que ele continue. Não, que ele continue, não sei o que ele possa sair, que ele possa encontrar outro caminho, né? Porque eu tive muito próximo de entrar, cara, assim... Quando você é muito bom em alguma coisa, você é legal. Quando você, tipo o Felipe, você é legal com todo mundo gosta de você. Tanto as pessoas boas quanto as pessoas ruins vão gostar de você, porque você vai ser legal até num paralelo. Só que as coisas na minha vida, eu tive uma família muito presente, entendeu? E as coisas na minha vida me puxaram para um lado bacana. Conheci Celso Taíde, a galera da CUFA, o Jailson Silva, o pessoal da FLUP. Os autores dos livros que eu li, hoje são meus amigos. Caco Barcelo, Júlio Ludemir, meu parceirão. Celso Taíde. Tava junto com a gente quando você falou lá na MV Bill, sábado agora tava comigo na churrascaria lá em Bangu. Tivemos que sair porque tava um assédio de fã e tal. Fomos para um lugar mais reservado. Mas assim, a gente chegou na churrascaria, ele veio depois, eu vim um pouco na frente. E as pessoas já estavam apontando para mim, lá, não sei o que, aquele cara lá que foi no Esquenta, que foi no Céu Negócio. Aí já, quando ele veio, aí o pessoal vindo tirar foto e tal. Aí ficamos um pouco, fizemos aquela sala e depois a gente saiu e tal, fomos para outro lugar. Não por marra, mas assim, atendemos todo mundo, falamos, depois a gente saiu de fininho e tal, para que a gente queira trocar uma ideia e tal. Enfim. Então a literatura, a arte, até o Bill escreve isso aqui atrás, que eu só não me envolvi, porque eu conheci o Bill ele gravando o Falcão, Menino do Tráfico lá em Antares. Eu conhecia a bandidagem, porque eu andava junto com os caras, mesmo eu tendo meu trabalho, fazendo minhas coisas, eu conhecia, porque quando meus pais se separaram, eu comecei a morar sozinho, eu sempre gostei de virar a madrugada, de conhecer, de trocar ideia, e quem ficava acordado nessa hora eram os caras do movimento e tal. Só que quando eu fui ficando mais velho, depois da Lava Jato eu comecei a consertar celular, né? Consertar o celular? Consertar telefone celular. Só que eu comprei uma moto, e eu não tinha mais loja. O que eu fazia? As pessoas me ligavam, falavam assim, Gessé, tô com o telefone quebrado aqui. Ah, trabalha onde? Já trabalho aqui no DPO, sou policial, tal. Me deram o teu número. Eu ia no DPO, consertava o celular do cara na frente dele.
ele falava o defeito, eu levava a peça, trocava na frente do policial, montava, tá, entregava, cobrava um pouquinho mais por isso, é óbvio. Assim como médicos, assim como traficantes, professores, motoristas de ônibus. Já troquei flex dentro de ônibus, na bancadinha do cobrador ali, ó, trocando rapidinho, que eu tinha habilidade com isso. Então, assim, eu tenho muitas histórias na cabeça para contar, entendeu? Muitas histórias. Porque minha vida foi muito... Quando eu fiz 14 anos, eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu vou dar um tempo. Eu já zoei demais nessa vida com 14 anos. Que na ocasião, eu tinha batido de moto e ficado 3 dias em coma e mais um mês internado na recuperação. Aí quando eu melhorei, eu falei, mãe, eu vou dar um tempo, porque eu já zoei demais nessa vida. 14 anos. Você contou pra mim que o teu filho Davi, ele tá interessado em ser escritor também? Na verdade, é até uma decepção pra mim, né? Porque eu queria que ele fosse jogador de futebol. Ele fosse o quê? Jogador de futebol. Eu dei várias bolas pra ele, eu falei, não, chuta contra a perna, que ele é meio canhoto. Chuta com as duas. E ele tá querendo escrever. Aí agora ele quer escrever. Começou que ele pediu um tablet. Eu falei, eu só vou te dar um tablet quando você aprender a ler. Aí passou um tempo, eu tinha até esquecido. Eu cheguei em casa, ele estava lendo um livro pra minha filha, assim, pra minha filha mais nova, de 5 anos. Aí eu fiquei de bobeira, né? Aí eu fui comprar um tablet pra ele. Comprei um iPad e tudo. O mini. Só que aí, passou, tipo assim, uma semana depois eu tava vindo do trabalho, aí minha filha saiu correndo. Aí eu corri também, atrás dela. Aí eu entrei pela porta da cozinha e ela, pela da sala, chamando, Davi, papai tá chegando, pega o livro pra cá e finge que tá lendo. Eu falei, caraca, mano, eles estão me enrolando. Eles estão te enganando. Aí eu peguei o tablet, o iPad dele e troquei no microfone de boom, um Sennheiser. Aí depois eu dei um outro tablet pra ele. Marcelo, vou ter que te interromper, o nosso tempo de televisão é rápido, a gente já está acabando essa gravação, eu vou te convidar para voltar aqui no Nova Estela, e acho que foi bastante comovente e sem disfarces, né? O teu relato de onde veio esse livro, né? E de fato eu recomendo muito aí para galera que está assistindo o Nova Estela para ter uma... A gente já recomendou muitos livros aqui, né? Esse é um livro diferente, mas também mostra uma realidade muito importante do nosso Brasil. Nova Estela Ciência em Debate se despede e espera contar com o telespectador novamente na semana que vem para mais uma entrevista.